Graças a Deus, igreja. Amém. Agora não tem como pôr mais, né? Como que eu ponho aqui? Irmãos, para quem vai perguntar depois, eu já adianto que é um misto de sensações, né? Ela já passou, tem outros aí que já estão na fila, inclusive, né? Nem citar nome, né? Tem gente se escondendo, mas é um privilégio de poder estar aqui um dia depois de já ouvir tantas vezes, tantas pessoas subindo aqui e trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Muitas vezes já estive aí e hoje chegou a hora de estar aqui. Então é uma sensação que de cara não dá para descrever, assim, é um misto do nervosismo misturado com a alegria, mas o temor do Senhor, porque a responsabilidade é grande e assim como essa mensagem já veio de encontro ao meu coração, eu espero que o coração dos irmãos também o Senhor possa falar essa noite. Esse sermão, que nós vamos tratar aqui, vem depois de muito estudar aí com a classe dos jovens, o Gisiel, passar aí por uma fase de preparo no livro de Romanos. Eu vou pedir para que você já abra a sua Bíblia no capítulo 1, a carta de Paulo aos Romanos. Nós faremos a leitura. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, qual foi, por Deus, outrora, prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos mais uma vez orar, para que Deus nos ilumine e nos permita compreender a sua palavra hoje. Pai, muito obrigado por mais esse dia em que a tua igreja pode se reunir aqui para prestar um culto a Ti. Nós já cantamos ao Teu nome, já fizemos orações, pedidos e súplicas a Ti. E agora pedimos mais uma vez que venha a falar conosco. Apesar de mim, que sou falho, que erro, e que ainda tenho tanto a me desenvolver na minha fé, que o Senhor possa me usar a minha boca para que sejam palavras de Ti, que o Senhor possa abrir os ouvidos da tua igreja e o meu próprio, para que nós possamos estar sensíveis a tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, a tua mensagem possa ser transmitida a todos que estão aqui para ouvir. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo dos séculos, a igreja ela tem afirmado e ensinado que Deus ele salva pecadores pela fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da igreja cristã. A igreja cristã, ela por sua vez tem muitas atividades mundo afora. Ela faz obras sociais, atende a necessitados, ela se posiciona em relação à cultura, ela se insere na sociedade. Mas a igreja cristã ela também é conhecida porque dentro dela é pregada a mensagem das boas novas. De que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que morresse em favor de todos aqueles que creem no seu nome, para que esses não morram, mas tenham a vida eterna. João 3, 16. João 3, 16. Vocês vieram na escola dominical. Gente,
Mas desde o início, a igreja ela vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus para a humanidade. Mas também desde o início, essa mesma igreja, ela precisa travar uma luta para manter essa mensagem do Evangelho pura. Já no primeiro século, começaram a surgir algumas distorções e interpretações, muitas vezes errôneas, a respeito dessa mensagem do Evangelho, o qual a igreja sempre precisou estar combatendo, ensinando aquilo que é verdade, o Evangelho na sua forma mais pura e simples. Então, só a título de contextualização, já na época do apóstolo Paulo, nós tínhamos alguns grupos que defendiam alguns tipos de ideias, de doutrinas. Eu posso citar alguns aqui, por exemplo, os judaizantes, que eram judeus, né, ou adeptos ao judaísmo, que, convertidos ao cristianismo, eles diziam sim que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mas que ainda assim você precisava guardar as leis que Moisés havia ordenado como uma parte, né, que te condicionava a ser salvo. Nós tínhamos também os libertinos, pessoas que diziam: olha, essa notícia do Evangelho é boa demais, já que eu sou salvo gratuitamente, né, por meio do sacrifício de Cristo, então não importa aquilo que eu faça, não importa a maneira que eu viva, eu serei salvo no final das contas. Então eles usavam isso como uma desculpa para viver no pecado. Nós também tínhamos uma outra vertente chamada gnosticismo, uma tentativa de misturar a fé cristã com alguns princípios da filosofia grega e de outras linhagens aí de pensamentos e religiões, inclusive. Bom, trazendo para os tempos modernos, nós temos algumas outras posições, como o liberalismo teológico, teorias de prosperidade, teologias de prosperidade, de coaching, entre tantas outras coisas. Mas o que a gente consegue ver aqui? É que existem certos grupos que compreendem a mensagem do Evangelho como sendo apenas uma forma de você acessar a um Deus que vai me dar casa, vai me dar carro do ano, vai me dar casamento, saúde, enfim. Tudo isso se eu buscar, se eu der o dízimo, se eu fizer algum sacrifício, como se fosse uma troca. Mas é muito mais do que isso. E esses são exemplos que eu citei aqui que nos permitem compreender que desde sempre existiu e ainda existe, nos tempos atuais, uma luta para manter o Evangelho puro. E a carta de Romanos ela vem para mais uma vez abordar esse tema, falando a respeito do Evangelho, da fé, da nossa condição como pecadores diante de Deus e também da redenção que temos através de Jesus Cristo. E por isso eu quero tratar hoje a respeito da resposta de Deus à corrupção humana, trazendo um título para essa mensagem. E vamos para uma breve contextualização sobre a carta. Nós estamos aqui no capítulo 1 e, bom, como é uma carta, ela segue toda uma estrutura. Paulo, autor aí de várias cartas, mas a carta de Romanos ela tem algumas peculiaridades, e para que a gente possa entender um pouquinho das motivações, daquilo que está escrito a seguir nos próximos capítulos, eu acho que é bom que a gente tenha aqui uma breve contextualização. Quem aqui de vocês já escreveu uma carta? Levanta a mão. Bom, quando a gente escreve uma carta, a carta ela tem um modelo para a gente seguir. Geralmente começa lá com um cabeçalho, uma identificação. E, bom, a estrutura de uma carta ela também é respeitada muito bem aqui por Paulo e nos ajuda a compreender um pouquinho a respeito dessa introdução da carta aos Romanos. Bom, Paulo ele tinha um bom costume, né, como uma pessoa letrada, de começar a sua carta sempre se identificando. Esses versículos que nós lemos aqui
trata-se de uma saudação aos irmãos da igreja de Roma. E nesse primeiro capítulo ele usa exatamente 6 versículos para se identificar, falando a respeito de quem ele era, de quem o chamou, a respeito de qual a sua missão, de qual a sua função, antes mesmo de mencionar o seu público-alvo. Apenas no versículo 7 ele menciona o destinatário, que é a igreja de Roma. Bom, é uma estrutura um pouco incomum se a gente colocar à frente a outras cartas de autoria também do apóstolo Paulo, porque geralmente são menores essas introduções que ele faz. Então, algumas informações a respeito dessa carta. Ela é a carta com a mais longa introdução, ela é a carta mais longa no que diz respeito ao remetente, ela é a carta mais longa no que diz respeito aos destinatários e também a mais longa nas saudações finais, lá no finalzinho da carta. Bom, mais à frente, no decorrer aqui dos outros versículos, Paulo ele vai introduzir o assunto principal dessa carta, que será abordado também nos capítulos seguintes, de várias formas diferentes. E eu posso destacar aqui, se a gente colocar assim em alguns tópicos, Paulo ele vai passar por temas a respeito da depravação da raça humana, a condenação dos pecadores, a salvação em Cristo por meio da fé, a importância da vida em santidade. E nesse capítulo 1, Paulo ele também expressa o seu desejo de visitar a igreja de Roma, porque ele ainda não conhecia esses irmãos pessoalmente, e nem eles a Paulo, a não ser a sua fama ali, de acordo com alguns rumores que corriam na época. E por falar na igreja de Roma, essa igreja ela era composta por uma mistura entre judeus e gentios. E sendo então os gentios, naquela época, a maioria. Existiam algumas questões, como a gente pode nomear aqui, a definição do dicionário vai tratar como o tribalismo, que é basicamente quando você tem alguns grupos que têm crenças em comuns, e costumes, e eles acabam se juntando pela afinidade e defendem aquelas ideias. Isso também acontecia muito entre os cristãos daquela época. E eu posso mencionar aqui novamente os judaizantes, né, como eles defendiam a ideia de que a lei de Moisés ela necessitava sim de ser observada, ainda que você fosse um convertido, né, alcançado pela graça de Cristo, como se isso fizesse parte da sua salvação. Nós também temos os libertinos, que basicamente usavam a graça de Cristo como um salvo-conduto para viver da maneira como quisessem. Mas mesmo havendo algumas divergências entre os povos dessa igreja, Paulo, de forma muito inteligente, eu diria, ele equaliza toda a raça humana dentro de uma mesma base. Não importa se você pensava como um libertino, como um judaizante, se você é adepto ali da graça, enfim, se você é de um povo X, um povo Y, Paulo ele equaliza a todos. E como que ele faz isso? Ele trata todos como pecadores, indesculpáveis, condenados à ira de Deus. A carta aos Romanos ela vem para responder muitas dessas questões que geravam divergências, discórdias e também muitas distorção daquilo que realmente é a mensagem do Evangelho. Isso me provoca trazer alguns questionamentos aqui para a gente. O que é de fato o Evangelho? Será que estamos nele? Será que nós cremos no Evangelho puro e original? E com base nisso, eu quero mencionar aqui 3 verdades a respeito da salvação em Cristo, à luz aí desse primeiro capítulo da carta aos Romanos. A primeira delas é que nós podemos notar que existe um distanciamento entre o homem e Deus que é causado pelo pecado. Se você quiser acompanhar comigo, vamos para o versículo 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo está basicamente descrevendo todas aquelas pessoas que, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo quem Deus é, conhecendo algo no que diz respeito a como devem se portar uma pessoa que realmente é um filho de Deus, essas pessoas ainda assim não se sujeitam a viver debaixo da autoridade desse Deus. Não glorificam ao nome de Deus com suas atitudes, com as suas falas, e tampouco com seus pensamentos. A origem disso tudo está no Éden, quando o homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, toma uma decisão errônea. O homem cai no pecado proveniente aí da desobediência. Ele come do fruto proibido, como nós podemos ver a história sendo relatada no livro de Gênesis, e desacata uma ordem vindo diretamente de Deus. Esse é exatamente aí o ponto onde a relação entre toda a humanidade e Deus é rompida. Já não somos mais perfeitos como antes na criação. Agora nós estamos sujos e contaminados pela semente do pecado. Paulo, inclusive, vai trazer um pouco mais dessa ideia. O capítulo 5 vai dizer lá no versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Uma vez que Adão, o primeiro homem, como se fosse ali o pai da humanidade, vamos colocar assim, ele errou. E a partir dali, todos os que vieram depois já nasceram contaminados com o pecado. Essa é a origem, esse é o ponto onde nós podemos dizer que foi rompida a relação entre homem e Deus. Mas que morte é essa que nós estamos mencionando aqui? Isso aqui não se trata apenas de uma morte física. Isso se trata de uma morte da alma, uma morte eterna, que seria a consequência final de uma vida inteira distante de Deus. E é justamente aqui que entra a segunda verdade que eu quero trazer aqui para os irmãos, que é a de que o pecador ele está fadado à morte. Versículo 18 vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pulando para o versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, o pecado, ele nos traz consequências, tanto para essa vida, quanto para aquela vida que nos aguarda após a morte, após a volta de Jesus Cristo. Não acaba aqui essa vida. Se você achava isso, eu sinto muito te decepcionar, mas existe algo mais, existe algo por vir. E nós precisamos estar preparados para esse momento. Mas a realidade é que a recompensa por uma vida distante de Deus cobra um preço muito alto. Existe uma condenação já sentenciada para aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus. O desfecho dessa vida aqui será o derramamento da ira de Deus, que levará essa pessoa por toda a eternidade a viver num local, num lugar onde haverá apenas choro e ranger de dentes, totalmente afastado do paraíso. O versículo 18 deixa claro que a ira de Deus não é com relação ao homem em si, mas sim contra o pecado que está dentro desse homem, contra a natureza pecaminosa que é responsável
e por toda a maldade que nós temos dentro da raça humana. Bom, o que nós podemos concluir a respeito desse assunto é que toda a humanidade ela está destinada a isso. Ela está caracterizada aqui como indesculpável diante de Deus. Pois nós não somos capazes de, por nós mesmos, responder pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões diante de Deus. Mas parece que a gente está num beco sem saída, né? Parece que nós não temos alguma solução para isso. Não é verdade? Como que Deus, então, ele vai tratar isso? Se é um problema estar distante de Deus e viver uma vida toda dessa forma, qual então é a solução que nós temos? Como que eu e você podemos sair dessa condição de pecadores, indesculpáveis, condenados a receber a ira de Deus? E aqui entra a terceira verdade. Jesus é a resposta para isso. Jesus é o único que pode nos levar da morte para a vida. Versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esses versículos, eles nos trazem à tona, já ficou bem claro aqui, as próprias palavras do texto diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Existe salvação. Deus, ele já traçou e executou um plano de amor pela minha e pela sua vida. Seria injusto viver uma vida sem uma alternativa, visto que a lei ela serve apenas para evidenciar que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Ela por si só não oferece uma solução para o problema que nós temos, de chegar lá no final dos tempos e ainda assim continuar distante de Deus. Mas, se uma pessoa cumpriu toda a lei e se tornasse digna, então, de pagar pelos seus pecados, o que aconteceria então? É exatamente isso que Deus, ao desenhar o seu plano perfeito, fez por cada um de nós. Ele enviou Jesus, o qual assumiu a forma humana, viveu nessa terra sem pecado algum, e um dia morreu, fazendo então esse sacrifício de entregar a sua própria vida no meu e no seu lugar. E é por isso que hoje podemos dizer que somos justificados por Jesus Cristo, mediante a fé. E novamente parafraseando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi a justiça de Deus. Jesus foi o plano para a salvação da minha e da sua vida. A morte de Jesus na cruz foi o que restaurou esse relacionamento entre o homem e Deus que havia sido rompido lá no Éden. A morte de Jesus na cruz foi o que nos reconectou com Deus e trouxe a redenção dos nossos pecados. Nos fez dignos de ser chamados também, assim como Jesus, filhos de Deus. E por isso então, eu e você podemos ter, através da fé, esse sacrifício, a certeza de que estaremos, sim, no paraíso com Deus, por toda a eternidade, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém. É a
fé nesse sacrifício, na pessoa de Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, que nós temos acesso a esse benefício, vamos dizer assim. Essa é só a pontinha do iceberg. Nós não estamos mais condenados, nós não estamos mais destinados a uma vida totalmente distante de Deus quando essa terra passar. Mas sim estaremos juntos com eles, vivendo por toda a eternidade no paraíso. E já chegando aqui na nossa conclusão, os textos de Romanos, eles tratam a respeito da nossa condição como pecadores e também sobre a graça de Cristo em nos justificar desses pecados. E a necessidade de tudo isso, se você não compreendeu, eu volto a repetir, é porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Não tem um que possa estar isento disso. Volto a dizer, o texto de Romanos 5 vai dizer que por conta de um só homem, por conta de Adão, mais precisamente, a história da humanidade precisou tomar um curso diferente. E é por isso que nós estamos numa posição de merecedores até então da ira de Deus. E essa ira não é por conta dos homens, mas sim por conta do pecado que habita neles. Mas nesse dia há esperança para nós. Para aqueles que já foram alcançados por essa graça de Deus, aleluia. Glórias ao nome dele por isso. Mas se você, por acaso ainda, não foi alcançado por essa graça, saiba que há esperança para você. O seu destino não necessariamente deve ser a condenação eterna. Mas a graça de Deus, ela nos faz um convite a estarmos juntamente com Ele. Isso só foi possível mediante ao sacrifício que Jesus Cristo fez. Jesus, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, morreu, entregou a sua vida por mim e por você, manifestando então a justiça de um Deus que até então você poderia estar achando que fosse um Deus injusto, fosse um Deus impiedoso, fosse um Deus sem amor ao condenar toda a humanidade. Não. Esse próprio Deus, antes de tudo, já tinha um plano para que nós pudéssemos estar junto dele, trazendo uma nova vida com a garantia de que eu e você, por toda a eternidade, estaremos no paraíso com ele. Essa é a mensagem do Evangelho, que nos diz que um dia a humanidade caiu, mas que Deus, sendo rico em misericórdia, traçou um plano e executou esse plano em favor dessa humanidade, para que ela pudesse ser resgatada. E essas são as boas novas de Deus para todos aqueles que depositam nele a sua fé. E muitas vezes, se você ainda não teve esse contato com o Evangelho, pode parecer um mundo muito misterioso, mas a verdade é que é essa, mais simples do que a gente pensa. Eu acabei de contar aqui nessa conclusão, talvez em 3 minutos ou menos, a mensagem do Evangelho. E é por isso que nós temos que zelar por essa mensagem, que é pura e simples, a respeito da graça de Deus, que está presente, nos convidando a fazer parte do corpo de Cristo. E eu gostaria de trazer aqui uma música, uma outra canção que vai retratar um pouco desse momento, que você possa, durante essa canção, lembrar um pouco a respeito daquilo que Jesus fez por você. E se por algum acaso você ainda não se sente alcançado por essa graça, lembre-se da
as palavras que nós vamos tocar aqui agora, porque elas dizem respeito àquilo que Deus fez por mim e por você.
noite que deseja entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, que faça um sinal. Da mesma forma, se existe alguém aqui que sente que não está correspondendo a esse Evangelho, que um dia já participou desse corpo de Cristo, mas se sente carregando o peso da culpa e deseja nessa noite ser livre disso, se reconciliando com o nosso Salvador Jesus Cristo, que também faça um sinal aí mesmo de onde você está. Alcançados dessa graça e por esse amor que um dia invadiu os nossos corações. Essa é a mensagem do Evangelho que nós devemos carregar e espalhar mundo afora. O amor, ele se entregou por cada um de nós. Nós que um dia estávamos distantes, destinados ao sofrimento, podemos ser resgatados através da fé em Jesus Cristo. Não precisa de mais, não precisa de machismos, de interpretações, basta apenas repassar aquilo que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor que nos alcançou, pela tua graça, que mesmo que nada daquilo que a gente possa fazer durante essa vida possa pagar, possa compensar, ainda assim, o Senhor rico em misericórdia nos ofereceu o seu próprio Filho. Nem a morte pôde entender como ele venceu aquela cruz. Mas nós sabemos, porque Jesus é o Filho de Deus, isso já estava desenhado para acontecer desde o princípio de tudo. Capacita e ajuda os nossos corações a estarem sempre latejando, incomodados por espalhar essas verdades acerca do Evangelho. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada a exercer a nossa fé, a defender o Teu Evangelho de forma pura e simples, para que vidas sejam alcançadas, ó Pai, que pessoas se rendam a Ti, e que sejamos todos nós aqui instrumentos para anunciar a Tua graça aos corações daqueles que ainda precisam ouvir. Muito obrigado por esse tempo. Eu quero te agradecer e te entregar esse coração, esses pedidos, em nome do Filho Jesus. Eu livre céu, a morte ressuscitou. Flávio, o filho da nossa irmã Josi, está com
Acho que já vamos saudar então a nossa palavra. Seja bem-vindo em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos aos avisos.